começar a gravar aí, vou pedir a Ananda para estar me auxiliando, que na hora que eu compartilhar eu não, né, não vou estar vendo. Então, se você escrever aí no chat, aí, Ananda, você me fala, tá? Se alguém escrever alguma coisa. Então, gente, seja muito bem-vindo nessa tarde. Eu vou aqui colocar uma apresentação para a gente começar a falar sobre esse tema. Tudo ok aí na. Já estão visualizando a minha tela? Alguém pode me dar ok? Sim, já está aparecendo. Ah, perfeito. Bom, gente, para quem não me conhece, tá? Eu sou a Daniele Zimmermann, eu sou pedagoga e design instrucional, também já fui gestora de LMS, né? Me considero ainda sou, né? A gente sempre está auxiliando aí na gestão, né? Da plataforma, da Engage. Também já fui analista de treinamento e, né, consultoria de onboard aí é onde eu atuo na Engage, tá? Ajudando aí na implantação dos projetos. Então, para quem não me conhece, tá aí um resumo rápido. Bora lá começar. Bom, eu trouxe aqui só para a gente mesmo relembrar, né? Porque quando a gente fala de estrutura de treinamento, para quem, né, tem aí a plataforma Engage, a gente já precisa considerar esses conceitos, né? Então, se eu vou aqui planejar um treinamento, eu vou ter que levar em consideração esses pilares, que é ter um ambiente onde eu tenho o macro do meu treinamento, né? Hoje pela manhã eu até fiz um comparativo com o Netflix, né? Quando você cria lá os perfis. Então, meu ambiente ali, eu tenho um ambiente exclusivo para mim utilizar. Então, ali dentro eu tenho os filmes e as séries que eu gosto, né? Nesse sentido, Netflix. Aqui o ambiente você tem o tema, né? É um perfil de treinamento, e dentro desse perfil você tem ali várias trilhas de aprendizagem, né? Então, precisa ter um ambiente, a trilha, que é o caminho que o usuário ele vai percorrer. Ele percorre através de quê? Ele percorre através de módulos e ele realiza as atividades, né? Então, eu preciso, né, ter um ambiente, depois a trilha, e dentro da trilha eu vou ter um módulo, né? O módulo é o meio que eu organizo, né? A forma como eu agrupo as minhas atividades. Eu também já posso falar em agrupamento de conteúdo mesmo, e a gente tem duas formas de representar de uma forma simples, né? As caixinhas, que é do modo, né, formato galeria, mais conhecido popularmente Netflix, ou os pinos na trilha, né? Ou até mesmo uma imagem onde eu coloco algumas áreas clicáveis, né? Eu também tenho essa possibilidade. E dentro do módulo, então, a gente vem com as atividades. Então, quando eu vou aqui começar a estruturar, eu tenho que justamente pensar nessas etapas, em que ambiente eu vou colocar meu conteúdo, qual é a trilha, ou mais de uma trilha, né? Enfim, então, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Como que eu vou estruturar o meu treinamento, tá? Pensando nesses pilares aí. Bom, pessoal, e aqui eu quero, né, aproveitar e dar uma pequena fala aí sobre conteúdo, né? Porque se eu tá tudo muito interligado, se eu penso na estrutura, na no antes, no meu planejamento, eu também vou pensar no meu conteúdo, porque ele é uma peça-chave para o meu programa de aprendizagem, né? Ele define também o engajamento de sucesso de um treinamento. Por quê? Porque a gente conta muito com o protagonismo do nosso treinando, né? A gente conta muito com essa com as habilidades de autoaprendizado, né? Então, por isso é que a gente tem que se preocupar com o nosso conteúdo, com esse desenho, né? Para quem aí conhece um pouquinho de design instrucional,
quando a gente vai para o planejamento, a gente começa a pensar em metodologias, em estratégias de aprendizagem. Então, é rapidamente pincelar sobre isso aqui, tá? Que eu quero falar antes da gente entrar propriamente dito, né, numa estrutura. Então, relembrando aqui, como que a gente aprende? A gente tem essa pirâmide do William Glasser aí muito conhecida, né? Então, começando lá do topo da pirâmide, a gente é 10% quando a gente lê, né? 20% quando ouve, 30% quando observa, 50%, aí vai começando a mesclar, né? Eu vejo e eu ouço, né? Tem 70% por isso do vídeo, né? Hoje em dia, o vídeo ele é uma das mídias, né? Eu gosto de chamar assim de mídias mais utilizadas para treinamento online, né? Porque eu estou vendo, eu estou ouvindo, né? Muitas das vezes tenho ali uma pessoa que está interagindo, então eu já alcanço 50% dessa pirâmide. E aí eu venho para 70%, aonde eu vou incluir uma conversa, uma pergunta. Então, na medida que num debate, né? Na medida que a gente vai incluindo ali mecanismos de participação, vai aumentando e vai para 80 lá, quando escreve, interpreta, né, traduz, comunica, pratica, e 95%, quase 100% ali, eu acho que, né, na prática ali do explicar, do ensinar ao outro, a gente atinge aí os 100%, né, da aprendizagem naquele momento. E a gente aqui está falando de aprendizagem de adultos, né? Eu achei muito interessante, é muito relevante quando a gente vai estruturar o nosso treinamento, porque se eu estruturo, eu também vou mexer no conteúdo, né? Então, é muito importante a gente levar em consideração, né? Que os adultos, eles são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades e interesses que serão satisfeitos. A gente tem que fazer essa pergunta: será que a forma que eu estou apresentando o meu treinamento, ele está levando esse adulto, né, a ter interesse e se sentir satisfeito no intuito de reconhecer essa necessidade? Né? Então, a forma como eu apresento, a forma como eu escrevo, a forma vai fazer essa diferença, né? A orientação da aprendizagem é centrada na vida. Isso me faz lembrar o famoso Paulo Freire, né? Quando ele foi alfabetizar um adulto, ele entendeu que não dava para ensinar ali a alfabetização como é para criança, ensinando palavras ali infantis, né? Do mundo infantil. Quando ele começou a trazer ele para a realidade de trabalho daquelas pessoas, né? Pessoas que trabalhavam no campo, com a enxada, e ali o aprendizado ele foi muito mais efetivo, né? A experiência é o recurso mais rico, né? Então, como que a gente consegue trazer essa questão da experiência para o online, né? O nosso grande desafio aí. Então, eles possuem necessidade de se autodirigir, né? A gente precisa pensar em atividades, em alternativas que o adulto sinta que ele está no controle, né? Que ele consegue ali interagir, que ele está construindo conhecimento para ele. Então, a gente deve prever as diferenças de estilo, tempo, lugar, ritmo de aprendizagem, né? Então, eu tenho que entender quando eu faço um conteúdo para uma pessoa que tem dificuldades digitais, né? Que tem uma certa idade. Quando eu vou fazer um treinamento que é o público-alvo, né, maior, são jovens, muito ligados a redes sociais, né? Hoje a gente vive aí em que uma imagem e uma frase fala muito, né? Então, tudo isso cabe dentro, né, da nossa, a gente pensar antes, estruturar e planejar o que nós vamos produzir no nosso treinamento, ok?
E aí, o que que a gente, então, né, deve, para fechar esse momento aqui, considerar, né? Faça com que as pessoas entendam o porquê do conteúdo. Às vezes a gente pega simplesmente um vídeo, né, e coloca aquele vídeo lá, mas será que esse vídeo, se tendo um enunciado antes, dizendo o porquê daquele conteúdo, por que que você está trazendo aquele vídeo, não vai já ali trazer um elemento que vai engajar mais essa pessoa? Então, como pode utilizar o conhecimento de forma prática? Então, eu tive lá um treinamento sobre gestão do tempo, mas tem algo prático? Eu estou indicando algo prático ali para a pessoa já fazer, né? Como ele irá se beneficiar com o treinamento, como profissional, os resultados que ele pode atingir ao absorver aquele aprendizado? Então, tenha em mente as metodologias de ensino, e aqui exemplos, metodologias ativas, né? A gente tem a plataforma Engage, ela está aí interligada com as metodologias ativas, com a questão da gamificação, né? Com as atividades que você abre espaço para o treinando interagir, né? A gente tem uma atividade que ele faz o upload, ele pode fazer o upload de um documento que ele cria, uma imagem que ele acha interessante do tema, né? Então, enfim, então a metodologia ativa ela vai trazer exatamente aquela autodireção do meu conhecimento, né? Do meu crescimento para o adulto. Produz um conteúdo atraente, então diversifique as mídias. A gente sabe que, né, a área de treinamento é uma correria muito grande, mas a gente hoje tem aí o nosso amigo Canva, né, que tem ali infográficos, a gente consegue pegar o nosso PPT e compartilhar ele em pedaços menores e transformar num vídeo, né? Você pega esse seu PPT e coloca já um fundo musical nele. Isso já vai trabalhar outros campos aí do aprendizado, né? E tira da rotina. Então, observe o tamanho do seu conteúdo. Às vezes, menos é mais, né, pessoal? Então, são dicas aqui importantes, né, para que a gente venha aquecer e chegar aqui na estrutura do treinamento. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Bom, pessoal, a estrutura de treinamento, a gente está falando de planejamento, né? Então, eu posso chamar essa estrutura de treinamento como mapa de aprendizagem, como currículo, né? Quando você vai para a área mais de educação formal, vamos fazer o currículo desse curso, né? Conteúdo programático, um programa, né? Um programa. Mas o importante é realmente desenhar a estrutura do treinamento a fim de garantir uma maior qualidade, uma melhor experiência, né, de aprendizagem. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, né? A gente tem várias formas de criar aí essa estrutura, né? Eu posso ter uma planilha no Excel, uma planilha que a gente sempre aí até disponibiliza, ou eu posso, né? Até pedi a autorização de uma cliente minha, onde ela fez a estrutura dela no Word, né? Ela entendeu que para ela funcionava assim, né? Então, não importa, né, o local, mas o importante é que você consiga fazer. Agora, de forma prática, pessoal, isso é o que eu tinha né, em termos de apresentação, mas de forma prática eu quero falar um pouquinho para vocês, então, né, sobre o treinamento aí que nós lançamos como template, que é o assédio, tá? Como que é estruturar um treinamento, pensar em um treinamento a partir de uma curadoria. O que é isso? Uma pesquisa na internet, e aí eu encontrei artigos que foram interessantes, e agora eu tenho que estruturar, né? Para que o meu treinamento, como eu disse, ele tenha aí uma experiência de aprendizagem maior. Então, vou mostrar aqui para vocês.
né? Já está, a gente tem disponibilizado, né, o template, já foi disponibilizado, né, na comunidade como que você, né, pega esse template aqui, ó, do assédio, né, ele está aqui. Mas tudo começou com esses dois artigos, desculpa. Dois artigos aqui, tá? Esse do site Cicle e esse outro aqui que fala mais sobre o assédio no trabalho da Ponto Tel, tá? Então, todo o material, vocês vão ver que quem acessar esse template. Então, quando, pessoal, eu me deparei com esses artigos, primeira coisa que eu pensei, né? Como que a gente vai fazer? Que eu posso pegar simplesmente aqui o link, criar uma atividade externa e encaminhar para cá, vamos dizer assim, a forma mais rápida. Mas a experiência, será que essa é a melhor experiência de aprendizagem para o meu usuário? Então, pessoal, primeira coisa era ver assim, o que desse artigo aqui é interessante para o meu objetivo. Então, eu tinha um objetivo aqui, olha, então vou trazer aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria trabalhar na minha trilha de assédio era o que caracteriza o assédio, o que é, né? Quais são os tipos de assédio? Então, eu comecei a pensar nisso. Então, a partir disso, encontrando aqui nesse artigo que fala sobre a respeito, eu fui, então, produzir a minha peça. Deixa eu abrir minha peça aqui para vocês, ó. Eu comecei a produzir, tá? Eu utilizei o Canva para isso, tá bom? Então, comecei aqui o que caracteriza o assédio, os principais tipos de assédio. Então, eu fui trazendo aqui aquilo que eu entendi ser importante, tá? Impactos na saúde, e coloquei a fonte, tá? Isso vamos dizer assim, é exatamente isso que tem que ser feito, tá? Você pode usar artigos na internet, não tem problema nenhum, e aí a gente aqui informa a fonte e tá tudo certo, tá? Então, esse aqui foi a primeira peça que eu produzi, né? Eu vim aqui e pensei. E aí, aquilo que eu falei para vocês, eu vou apenas produzir aqui o meu conteúdo, tô chamando de peça, né? Que é o meu primeiro módulo, ó, assédio moral, que caracteriza o assédio. E vem aqui, né? Eu coloquei uma capa no meu PDF, ó, se vocês observarem, mas eu entendi que, tendo um enunciado, eu vou já trazer uma conversa, né? A ideia do enunciado é trazer uma conversa. Então, a partir do momento em que você. Aqui eu estou com o processo pronto, né, pessoal? Porque a gente levaria um tempo, né? A gente não realmente é uma estruturação de um treinamento, a gente não faz em uma hora, a não ser que seja um treinamento muito menor e que você tenha já, né, vamos dizer, peças prontas. Né? Então, mas o mais importante é que, na medida que eu fui aqui entendendo que eu ia ter um módulo que caracteriza o assédio, né? Entendi que só o texto não ia proporcionar a experiência que eu gostaria que a pessoa tivesse com esse tema. Então, nós pesquisamos um vídeo para que, pensando na pirâmide, né, como eu trouxe aqui para vocês, tivesse uma segunda experiência de ver imagens, de ouvir alguém falando, e então gradualmente aumentar essa experiência de aprendizagem, tá? E aí, então, nós partimos aqui para o assédio no ambiente de trabalho, que aí, né, eu trabalhei aqui esse artigo. E, na medida que eu fui produzindo as peças deste artigo, eu fui fazendo algumas mudanças aqui nos meus módulos, né? Eu entendi que dentro do meu módulo 2, aqui eu já vou, né, trazendo algumas ideias para vocês, no sentido de quantidade de atividades, né? Consequências do assédio está ligado ao ambiente de trabalho. Só que eu percebi que eu tinha tanta coisa para falar em consequências
que se eu fosse aqui agrupar tudo no módulo 2, eu ficaria com um módulo muito cheio de conteúdo. E eu ainda estava no módulo 2. Então, esse tipo, né, vamos dizer assim, de análise, né, de entender ali, também é importante, né? O que será que seria mais vantajoso, né? Eu agrupar tudo em um módulo ou eu separar, né? Então, eu sempre trago aí essa ideia de que eu preciso deixar a minha navegação, né? A minha experiência leve, mas partindo da necessidade, que talvez eu tenha muito conteúdo, talvez eu tenha mesmo que pôr mais atividades. Mas esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês foi super viável, né? Eu segui o módulo 2, falando o que é assédio no trabalho, quais os tipos, né? Qual a diferença. E eu fui tirando isso exatamente aqui dos subtítulos, tá? Então, quando a gente vem aqui, ó, o que é assédio no trabalho, quais os tipos de assédio, o que a lei diz sobre o assédio. Então, quando eu comecei a ler aqui quais os tipos de assédio no trabalho, né? Eu fui aqui, ó, assédio moral, nós entramos, né, mais aqui no assédio moral, né? E fui lendo e construindo as peças também relacionadas a isso daqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Então, né, a nossa organização. E aqui já até me perguntaram, né, hoje, se ao fazer esse plano, se existe uma automatização da plataforma Ler Isso. Não temos, tá? O que seria maravilhoso, mas nós não temos essa automatização, tá? Isso aqui a gente precisa vir aqui no nosso computador, né? Criar a nossa pastinha e, e subindo, tá? Então, na medida que eu tô querendo achar aqui, pessoal, deixa eu só para me ver aqui. Vocês perceberam que ali eu tinha a todo momento eu tenho texto, né? E que eu fui aqui vendo que eu ia trabalhando temas menores para facilitar e construindo as peças, né? No caso, as peças, de forma que. Qual a diferença? De forma a facilitar, tá bom? Aí, então, se você olhar esse material e vir para o artigo, fica parecendo que é outra coisa, né? Outro texto aí. Mas e tudo isso por conta, né, dessa estrutura. Eu entendi que eu precisava não somente, né? Aqui outra coisa que dava para a gente fazer seria copiar e colar, mas a forma como a gente passa a apresentar o nosso conteúdo aqui, ele então faz a diferença e proporciona, como eu disse, né, uma experiência de aprendizagem aí mais interessante, tá? Então, eu fui aqui mesclando, fui produzindo as peças na medida que, ó, esse é um vídeo que eu peguei o conteúdo. Não sei se dá para ouvir o áudio, mas ele tem um fundo musical, tá? Bom, pessoal, vocês podem estar, né, acessando aí esse template para estar conhecendo todas as peças que foram produzidas e tudo muito, como eu disse, tudo baseado nesses dois artigos, né? E foi feito esse trabalho de vir aqui primeiro, entender, né, o que que a gente iria destrinchar, o que que a gente iria
repartir a partir dali, esse conteúdo dá para fazer um infográfico, aqui dá para fazer um vídeo. O que, pessoal, uma dica? Como do que eu sei que eu vou fazer um infográfico? Quando você tem um conteúdo com muitos tópicos, tá? Dá para você desenvolver esse infográfico quando você encontra aí um conteúdo cheio de tópicos. Isso facilita bastante, traz uma nova experiência, uma visão de infografia, né? Informações através disso. Então, é através disso, né, que eu recomendo criar um infográfico, tá certo, pessoal? Então, daqui, ó, né, as consequências do assédio, né, a gente foi vendo aqui, trouxe daqui para cá, de lá para cá, então tudo isso foi possível, né, a partir do momento em que nós criamos esse plano, né, esse plano de treinamento, e pensar, né, ó, vamos fechar com uma avaliação de conhecimento, então vai haver situações que você vai entender que eu vou fazer uma avaliação de conhecimento por módulo. Então, sendo por módulo, eu tenho algumas formas de fazer isso, né? Incluir como mais uma atividade ou ter um módulo exclusivo para avaliação, tá? Então, você, né, se você entender que em termos de pontuação fica mais fácil, aqui falando da pontuação da plataforma, né, a gente sabe que eu faço um texto, eu ganho uma pontuação, a não ser, né, que eu coloque como peso zero, né, e coloco ali apenas a atividade avaliativa ali como peso, né, então e tem essa possibilidade, mas eu já vi clientes que preferem ter um módulo. Ou nesse caso aqui, é um tipo de treinamento que cabe, tá? Ter um módulo específico que vai avaliar o treinamento como um todo, né? Que a gente está trabalhando com um treinamento e uma única trilha. E para fechar aqui, né? Avaliação de reação e certificado aqui, tá? Então, eu aproveitei, né, as abas aqui do Excel para ter uma aba para mim pensar quais as perguntas eu faria de avaliação de reação aqui. E também, né, o minigame, a gente usou um minigame e usamos o verdadeiro ou falso, que é num formato tradicional mesmo. Então, isso vai favorecendo da gente ter, né, até inclusive uma documentação daquilo que está sendo criado em termos de treinamento, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora aquele exemplo, né, no Word. Este cliente aqui, né, que me permitiu estar compartilhando aqui com vocês, olha lá, ele fez uma estruturação de trilhas, tá? É um treinamento focado em função. Então, ela tem lá o assistente de orçamento e ela, então, criou trilhas, né? Que a gente está trabalhando com mais de uma trilha, tem bastante trilha, inclusive, tá? E os módulos eram são os passo a passo da rotina dentro daquela atividade. Então, para fazer um orçamento novo, né, ela estruturou aqui, ó, o primeiro passo é um módulo, tá? O segundo passo é outro módulo. Então, se vocês observarem, né, tem bastante conteúdo aqui. Agora, a única coisa que não tem aqui no dela, não tem ali as mídias, né? Isso aqui é um vídeo, isso aqui é um PDF, porque no caso dela, pessoal, é vídeo, tá? Então, ela aborda no vídeo todos esses assuntos aqui, tá? Em praticamente um único vídeo, só para vocês entenderem. Mas esse tipo de trabalho mudou todo o projeto dela. Quando ela entendeu, né, que dentro do ambiente do orçamento,
para o assistente de orçamento quais seriam as trilhas e assim os módulos, ela conseguiu mudar o rumo do projeto dela fazendo essa estruturação, fazendo esse desenho, né? E aí tá tendo bastante sucesso, a empresa, né, a diretoria aprovou e está sendo bem reconhecida aí pelo trabalho que ela está sendo feita. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu consigo compartilhar o do Excel, tá? O da CRJ, ela, né, liberou para eu apresentar aqui no treinamento, que é um cliente que eu estou acompanhando ainda, né? É, mas o Excel eu consigo compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, né, o PPT também dá para compartilhar, tá joia? Porque querendo ou não tem a fotinho lá, então dá para vocês, né, terem uma ideia aí de toda essa estruturação. Um outro treinamento né, um primeiro treinamento de estrutura que eu dei aqui, eu trouxe um PPT, né? Então, assim, não é muito diferente. Aqui eu quis trazer para vocês verem, né, que a gente fazer buscar um conteúdo aqui na internet, trabalhar 2 artigos, né, é possível criar um treinamento bonito, né, e a gente teve um trabalho bacana. Então eu sempre falo assim, mas Daniele, eu não tenho tempo de ir para o Canva produzir essas peças. Mas você tem um PPT aí? Você tem o seu PPT da sua área que está pedindo para você um treinamento? Joia. O que que eu costumo dizer nesses momentos? Isso faz pelo menos a estruturação dos subtemas e corta em pedaços, né? Vamos dizer assim, começa a compartimentar esse seu PPT que tem 20, 30, compartimenta ele por tema. Isso já vai trazer aí, né, para o seu treinando uma experiência mais suave. E ele consegue ver ali nos módulos, né, a gente fala o caminho da aprendizagem dele. Eu sei o que é, né, quais os tipos, as consequências, né, o que que isso me traz. Então, é esse caminho que tem que ser muito claro, sabe? Não, é muito importante isso, né? Os modos tem o nome lá, então você tem a trilha e você traz o nome dos módulos, você traz nas suas atividades, né? Hoje, a Engage hoje tem a possibilidade de você trazer o título da atividade lá no menu, e não o nome, né? O tipo de atividade. Tipo de atividade é leitura de texto, minigame, né? Então, tem essa opção. Então, muda para que traga o título da atividade, porque aí você vai. O nome que você colocou na atividade, né? E aí, estrategicamente, né? A gente colocou lá, que é assédio, então vai vir esse nome lá. Isso também vai o quê? Gerando conhecimento, vai trazendo para ele uma sequência de crescimento de conhecimento. Eu aprendi o que é, aprendi as consequências, aprendi como que é isso no trabalho, o que que a lei fala sobre isso e as consequências, e depois tem as dicas, né? A gente fecha lá nas consequências com as dicas, de como prevenir essa situação, né? Então, pessoal. Alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma situação, né, nessa questão de planejamento?
Oi, Daniele, boa tarde. Oi, Nicole Nicole. aqui da Unimed Goiânia, muito prazer. Boa tarde. Eu só queria agradecer pelo treinamento, realmente auxiliou muito essa estruturação que você trouxe. A gente está com uma demanda aqui um pouquinho grande de treinamentos que a gente vai inserir na plataforma, e uma dificuldade que eu senti era organizar, né, o treinamento em trilhas, em módulos, e a forma que você mostrou no Excel realmente vai ajudar bastante aqui. Muito Ah, que obrigada. ótimo. Que bom, eu fico muito feliz, porque como eu te disse, né, se essa cliente CRJ da CRJ, ela também teve uma dificuldade muito grande para poder, porque a demanda é grande, ela tem, para você ter ideia, são 19 ambientes, porque são 19 áreas que ela está mapeando as funções, né? E dentro dessas 19 áreas, ela ainda tem os cargos. Então, ela pegou, a gente foi desenhando e foi entendendo que, né, as trilhas seriam por funções, porque aí eu consigo, tá? As trilhas eu não consigo dizer assim, olha, o assistente, ele vai ver essa trilha e essa. Um analista, ele já vai ver essa trilha, essa outra e essa outra, sem ter que fazer um ambiente novo. Tudo foi baseado em um ambiente chamado orçamento. Então, todas as trilhas lá. Só que ela, inclusive, esse material virou um PDF programático, que é a primeira trilha. Para quê? Para que a pessoa veja qual que é o caminho de aprendizagem dela. O que eu achei mais interessante na necessidade dela é que, por ser relacionada à função, ela chamou os módulos de passo. Primeiro passo, segundo passo. E isso fez com que vai fazer com que o usuário dela entenda que ele já bateu o olho e fala assim: ah, então isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha atividade. E o mais interessante, isso foi ideia dela, tá? Eu só mesmo treino um treinamento como esse para ela. Porque, gente, vocês estão aí, né? Vocês que conhecem o público de vocês, né? O tema, por mais que, por exemplo, assédio, você vai pegar esse template e vou levar para minha empresa. Mas eu tenho certeza que você sabe aí na sua empresa que tem uma situação de assédio que não tá lá e que vai ser legal colocar, não é? Vai sempre ter alguma coisa, porque você está aí, você vivencia, você conhece. Mas eu acho que entendendo de fato a importância dessa estrutura, do que é ambiente, trilha, módulo e atividade, gente, o céu é o limite, porque você vai ficar tranquila, sabe? E você vai sentar. Agora, realmente, né? Sempre falo, conversa com seu superior, né, e explica, porque essa questão de planejamento, ela é super importante. Esse exemplo da CRJ, por exemplo, ela está sentando com cada líder de departamento, porque Eita! ela não domina tudo, né? Vai conhecer, vai falar do almoxarifado, ela precisa da pessoa do almoxarifado. Interessante que ela está fazendo um papel, o quê? O olhar da plataforma, da estrutura, como que eu vou trazer? Pegar essa necessidade sua de treinar as pessoas nas atividades da área, sabe? Como que isso funciona dentro da plataforma? Ah, eu tenho o ambiente lá. Eu tenho o ambiente, eu tenho as trilhas. Então, eu vou pegar, vou fazer essas trilhas e dentro das trilhas. Então, quando você começa a parar e fazer esse movimento, vai vir essa estratégia, como ela teve. Ah, eu vou chamar o módulo de passo. Falei, perfeito. Já está trabalhando, o cara vai assim, a memória fotográfica dele, quem tem memória fotográfica, já vai lembrar. Poxa, eu lembro que isso aqui é o segundo passo. Na hora que ele entrar na plataforma para rever, ele sabe direitinho o módulo que ele tem que ir. Isso tudo enriquece a experiência. Você pode ter até um conteúdo simples, entendeu? Assim, um PPT mais, né? PPT mesmo, que transforma em PDF, nem vai lá para o Canva, né? Mas vai para o Canva, gente. Acesso gratuito lá, dá para fazer muita coisa. Né? Eu acho que eu vou até aqui pedir patrocínio do Canva, né, gente? Porque que eu faço propaganda para ele, não é brincadeira. Mas é isso, gente.
enriqueça a experiência. Confie no seu tato, confie no seu conhecimento de público, né, de cultura da sua empresa. Traz isso para dentro da plataforma, desenha, planeje. Eu tenho certeza, né, que com esse seu conhecimento de cultura você vai achar estratégias para engajar, né? Assim que o seu usuário, o seu treinando, bater o olho no seu treinamento estruturado, bem desenhado, ele vai dar nota 10 para vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço, né, a atenção de vocês e eu vou verificar aqui o meio para a gente poder compartilhar, então, o modelo do Excel, tá? E o PPT. Ok? No mais, muito obrigada, gente. Tenha uma ótima tarde e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigada. Daniele. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada, gente. Boa Tchau. tarde. Boa tarde.